Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Mirielle Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade às resoluções de prova, mais precisamente a resolução de prova do CAP 2018 na área de contabilidade, tá bom? A única diferença é que a gente vai trabalhar com as questões lá no que concursos, tá? Então eu tirei o print das questões no que concursos. Isso era o que era para ter feito desde o começo, só que a prova de 2019, que foi a primeira correção que a gente fez aqui do CAP, não estava não tava, e eu creio que ainda nem tá lá no que concurso, tudo bem? Então, por isso aí que não ocorreu de ter feito dessa mesma maneira que eu vou estar fazendo aqui, tá? Mas ela vai ter aquela mesma pegada de resolução de 10 em 10 questões. Então, vamos lá para a primeira questão. Considere que determinada empresa recebeu uma duplicata no valor de R$ 2.000 e que o cliente pagou 5% de juros de mora, uma vez que liquidou a duplicata com um atraso. Assinale a opção que apresenta os lançamentos contábeis dessa transação, sabendo que C significa crédito e D significa débito. Bom, como eu já falei para vocês em outras resoluções, é interessante vocês sempre riscarem as partes que são mais importantes. Não tenha vergonha. Apesar de você não poder ficar com a prova, eu, enfim, nem sei a motivação disso, você pode riscar ela todinha, porque a partir do momento que ela é entregue para você até o final da prova, ela é sua, tá? Ninguém vai rir de você, do que você marcou errado ou correto, nem nada do tipo, tá bom? Então pode riscar toda a prova sem medo de ser feliz. A única coisa que tem que estar linda e maravilhosa é o seu gabarito, beleza? Então vamos lá, o que eu coloquei aqui como importante nessa questão? Receber uma duplicata no valor de R$ 2.000 e que o cliente pagou 5% de juros de mora em atraso. Esse atraso aqui ele acaba estando subtendido por conta aí da parte de juros de mora, tá bom? Que ele fala aí que tem 5% de juros de mora, tá? Você não paga juros assim por nada, né? Não é de uma hora para outra que surge, beleza? Então você fica subtendido aí, você já sabe que tem aí um atraso, tá bom? E outra coisa que eu achei interessante destacar é que ele quer os lançamentos contábeis, beleza? Antes de mais nada, antes de pensar em débito e em crédito, o que é interessante estar analisando para você estar podendo tirar aí alguns itens e ter mais probabilidade de estar acertando a questão. Bom, a primeira informação diz que é o recebimento de uma duplicata. Ora, imagine comigo que eu sou a empresa que está vendendo um produto ou um serviço para um determinado cliente. Quando ele não me paga ali na hora, né, à vista, eu posso emitir uma duplicata para esse cliente. Ou seja, ele vai ficar me devendo, vai pagar, digamos assim, a posteriori, né? Então, eu registro um direito, ao invés de registrar o dinheiro em caixa ou no banco, eu registro um direito de receber um determinado valor pelo produto ou por um serviço, tá bom? Então, eu coloco lá no meu balanço duplicatas a receber, né? Porque eu tenho um direito de receber aquele valor que eu ainda não recebi, mas que já prestei o serviço ou o produto já foi entregue, tá bom? Então, sabendo disso, sabendo que é uma duplicata a receber, qualquer item que tenha algo diferente disso, esse item está equivocado. No caso do item D, no item C, D e E, a gente consegue analisar que a crédito aí tá duplicatas a pagar nos três itens. Então a gente já pode ticar eles, porque como a gente bem viu, é duplicatas a receber, ou seja, é um direito que eu tenho de receber do meu cliente e não um pagamento que eu tenho que fazer. Não é duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar é uma obrigação. É quando uma outra empresa emite uma duplicata para mim e eu vou pagar a posteriori, tá bom? Ah, sabendo disso, aí que a gente começa a talvez ter um melhor entendimento de débito e crédito, né? Só que quando a gente vai analisar os dois itens que restam, a gente nem precisaria estar quebrando a cabeça,
Por quê? Porque os dois itens, eles são contabilizados da mesma maneira, do mesmo jeitinho. A única coisa que vai mudar para diferenciar uma questão da outra e não anular é o valor do juro, né? Na parte do lançamento dos juros, tudo bem? E o que você tinha que estar sabendo aqui para poder estar acertando essa questão? Simplesmente saber calcular 5% de 2.000, tá? Como a gente não tem calculadora, vocês bem sabem que 5% é igual a 5 sobre 100 e como a gente não tem essa calculadora aí, eu aconselho você a estar colocando esse valor em decimal, né? E você tem 2 zeros aí, você volta 2 zeros e fica 0,05. Pegando esse valor e multiplicando por 2.000, você tem o valor de 100, que é ali a parte dos juros, tá bom? E aí você coloca aí os 100 ali no caixa e também acredita lá numa conta de resultado, que pode ser chamada aí de juros recebidos, como ele colocou. Também pode ser chamada de receita financeira, né? Porque teve um surgimento aleatório aqui de um direito, de um ativo, uma superveniência, na verdade. Também poderia ser chamado de juros ativos, tá bom? Então, por isso que tá crédito, porque é uma receita, tá? E aí eu registro também lá no meu caixa. Eu coloco um resultado e no meu caixa, tá bom? Então aqui a gente, né, para ter um melhor entendimento, o que ocorreu? Ele colocou aqui de quarta fórmula os lançamentos contábeis, tá? Primeiro ele fez a parte do recebimento da duplicata, que colocou em caixa e creditou lá na duplicatas a receber. Por que ele creditou em duplicatas a receber? Porque no momento em que, por exemplo, eu, empresa, emiti essa duplicata, e tem o direito de recebimento, eu registrei isso a débito. No momento em que ele faz o pagamento, ele, o cliente, faz o pagamento, eu tenho que creditar essa conta, porque eu tenho que fechar ela e dizer assim, para quem está lendo a demonstração contábil, olha, esse cliente tinha uma obrigação comigo, eu tinha o direito de receber esses recursos através de uma duplicata a receber, mas a posteriori eu creditei essa conta porque houve o pagamento. Esse pagamento pode ir tanto para caixa como para banco, como queira. Tá? No caso aqui, escolheu a conta caixa. E posteriormente, eles debitam e creditam a parte dos juros, como eu falei. E, como eu já também falei, há um registro de uma nova receita, um surgimento aleatório de um ativo, uma superveniência que gerou aí um débito na conta caixa de R$ 100, né? No caso aqui ficou letra B, tá bom? E um crédito em receitas financeiras, também podendo ser chamado de juros recebidos ou juros ativos, tá bom? Então, item B aí nessa questão. Outra coisa interessante é que eles poderiam ter colocado de segunda fórmula um débito para diversos créditos. A única coisa que você tem que se atentar é que a soma dos débitos devem ser iguais à soma dos créditos. Por exemplo, aí a gente vê que só tem um débito dessa forma que eu coloquei, que era que eles poderiam ter feito, né? No caso, eles fizeram de quarta fórmula. E aí o que ocorre? Esse débito é de 2.100. Se você somar os créditos, no caso 2.000 de duplicatas a receber e 100 de juros ativos ou receita financeira, ou como colocou na questão juros recebidos, você vai ver que dá 2.100 também, igual ao débito que pode ser tanto em caixa como em banco, tá bom? Na questão aí ele quis colocar em caixa. Segunda questão, eu achei muito maldosa, me confundi várias vezes com ela. O que acontece? Ela fala o quê? Segundo Eli Lopes Meireles, o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para seu fim legal, é o princípio da... Aí tem diversos princípios aí que a gente conhece lá do artigo 37 da Constituição Federal. E por que eu acredito que essa seja uma questão muito maldosa da banca? Porque a resposta correta está associada, né, justamente aqui ao que eu grifei aqui, ó, princípio da finalidade, tá bom? Então, se você soubesse
o primeiro nome e o nome secundário desse princípio, você acertaria. Mas no caso, se você não soubesse e eu mal tinha escutado falar, então você estaria aí muito provavelmente marcando a letra E, princípio da legalidade. Porque olha só, o qual impõe ao administrador que só pratique o ato para seu fim legal, né? Aí você pensa, pô, para fim legal é legalidade, né? Legal, legalidade, tudo a ver. Mas não é. Vamos dar uma lida aqui no artigo 37 primeiro, né? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, beleza? Então vamos aqui, o da moralidade, ele tá mais ligado ali aos conceitos éticos, né? Bom, fim legal e conceito ético até daria ali para poder dar uma confundidazinha. Só que muito provavelmente você iria no da legalidade se você não soubesse qual é o nome, é o segundo nome, né, desse princípio aqui. O primeiro tá entre o gabarito e o segundo é princípio da finalidade, entendeu? Publicidade. Publicidade está ligado ali a você deixar as informações públicas, né, de um modo que todos consigam ver. E aí a gente tem até uma nova legislação que fala sobre publicidade, né, para você demonstrar às pessoas o que está ocorrendo, né, já que o administrador público ele serve à coletividade, tudo que o administrador público faz é para o fim coletivo, então isso tem que poder ser visualizado pelo público, tá bom? Agora, obviamente, por exemplo, algumas informações elas não podem ser evidenciadas a priori. Digamos aqui que eu sou da polícia, né? E, enfim, as informações têm que ser evidenciadas, mas às vezes há algumas ações da polícia que eu não posso estar colocando a público porque elas ainda nem mesmo ocorreram. Então, eu tô tentando ali montar, o policial ali tá tentando ali montar todo um contexto para poder pegar ali os caras praticando o ilícito. E aí imagina que ele, né, publica essa informação e o cara, pô, a única coisa que ele ia fazer para poder saber se ele tá sendo suspeito ou não é procurar na internet, não é verdade? E aí ele ia poder, né, praticar o seu ilícito aí e acabar fugindo aí dessas investigações. Então, por isso que algumas informações elas não são evidenciadas ao público a priori, mas posteriormente, como por exemplo aí a Lava Jato da vida, né? Quando estava correndo, eles não colocaram nenhuma informação, mas quando a casa caiu, aí tudo, né, foi demonstrado ao público, entendeu? É isso que eu quero que vocês compreendam do princípio da publicidade, que em alguns momentos não é cabível demonstrar ao público, tá bom? Razoabilidade não está ali no artigo 37, né, salvo engano, não não está dentro do LIMP ali, que é os princípios mais conhecidos, mas ele é um princípio assim bacana também de ser falado, porque ele se refere ao que o próprio nome já diz, entendeu? É ser razoável. Algumas vezes você não sabe o que o princípio significa, você lê o nome, né, e tenta ali pegar a raiz da conceituação dele, que em algumas ocasiões você consegue entender o que aquele princípio está querendo passar. E o da razoabilidade, né, tá ligado à proporcionalidade, você ser proporcional. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente chega no estabelecimento, né, um agente sanitário, né, chega no estabelecimento, no mercado, ele pode ali analisar, né, ele pode e deve, é o trabalho dele, né, analisar a situação ali higiênica, né, das carnes, das comidas, dos legumes em geral. E geralmente eles tocam muito no pé com a parte de carnes, né, porque tem um tempo de refrigeração e tudo mais, de iogurte também, né, dos produtos laticínios, né. E o que acontece? Se esse agente sanitário ele dá uma olhada de que esses produtos eles estão fora da validade, ele pode ali
aplicar uma multa, dar um aviso ou até mesmo aplicar a multa, né, e dar e fechar o estabelecimento. E o que acontece? Imagina ali que o cara encontrou um pequeno erro no estabelecimento. Então ele vai ter que usar ali da razoabilidade, né, da sua proporcionalidade para saber, poxa, foi uma coisa pequena que esse mercado cometeu ou foi uma coisa grave? Então ele usa da discricionariedade que a legislação lhe dá para exercer ali a razoabilidade, proporcionalidade, para ser proporcional ao ato que aquele mercado cometeu, né? Beleza? Aquele ato equivocado. Então, a razoabilidade está ligado a isso, de você ser proporcional, beleza? O da legalidade, vamos pular aí para a letra E, né? O da legalidade, a gente ia acabar achando que era ele, porque ele fala, só pratique para o seu fim legal. Porque o princípio da legalidade, ele vem dizendo mais ou menos isso, né? Que a gente só deve dar a entender que você só vai fazer aquilo que está em lei. Ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Entendeu? Então, por isso que você podia estar confundindo com a letra E. Beleza? Muito, muito provavelmente. Agora, o item correto é qual, tropa? É o gabarito aqui, a letra D. Tudo bem? Impessoalidade. É difícil imaginar que seria o da impessoalidade, né? Porque o princípio da impessoalidade, ele também pode ser chamado de finalidade, tá bom? Aí tá o seu segundo nome. Referindo na Constituição, né, de 88, lá no artigo 37, deve ser entendido como aquele princípio que vem excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre as suas realizações administrativas. Ou seja, eu não posso tratar as pessoas de uma maneira que eu dê privilégios a uma pessoa que eu queira, entendeu? Em detrimento de outra que eu não vou com a cara, tá bom? Você na administração pública, você integra a administração pública. Você não é mais a pessoa João, Maria, pessoa física ali, né, que tem seus quereres e desejos e tudo mais. Não, quando você age pelo Estado, você age em prol da coletividade. Então você não pode ali estar tendo preferências, entendeu? Então você tem que ser o quê? Impessoal, tá bom? Ou aí, né, pode ser também chamado de princípio da finalidade, tudo bem? E esse aí, tropa, é o item. Com relação ao tratamento contábil dos custos, assinale a opção que não corresponde a uma característica da produção contínua. A banca foi boa porque ela deixou bem claro que ela quer o item incorreto, tá? A respeito da produção contínua. Ano passado, a prova veio falando de diversas nomenclaturas a respeito da produção, que pode ser tanto contínua ou por encomenda. No caso, você poderia também chamar aqui a produção contínua por processo, tá? Se referindo à prova do ano passado, eles colocaram as duas nomenclaturas, tá bom? Na produção contínua, posso chamar também de produção por processo, que foi o que aconteceu na prova passada. E nessa prova passada também, ele também falava na mesma questão de produção por ordem, que também pode ser chamada de por encomenda. Então, a dica aqui que eu dou para você é que quando você estiver estudando produção, nessa parte, você foque que a produção pode ser contínua ou por processo, o nome, né? São sinônimos, e também pode ser chamada de, o outro tipo de produção existente pode ser chamada de produção por encomenda, e também pode ser chamada um sinônimo de por ordem, tá bom? Elas duas são bem diferenciadas. E a escolha delas também são para empresas que têm um tipo de produção diferenciado entre si. E se você quiser saber mais um pouco, você dá uma olhada lá na última resolução que caiu uma questão sobre esse assunto, né, no ano de 2019. E você, atrelado com essa questão, consegue aí tendo um entendimento bacana, tá bom? Então vamos começar de baixo para cima e lembrando que ele quer o item equivocado.
Vamos para a letra E. As contas representativas das diversas linhas de produção são encerradas sempre no fim de cada período, mês, semana, trimestre ou ano, conforme o período mínimo contábil de custos da empresa. Sim, é justamente isso. As linhas de produção, na produção contínua ou por processo, sempre tem que ser encerradas no fim do período. Esse período depende de empresa para empresa, depende do produto que ela está fazendo. Por exemplo, se eu não me engano, empresas que fazem navios, elas têm aí o período aí de produção diferente, né, do ano calendário. Nem sempre é um ano, tá? O encerramento do período. Então, se eu não me engano, é mais aí do que 12 meses para esses tipos de organizações. Então, o encerramento delas é diferenciado das demais empresas, mas isso não quer dizer que vai estar errado o gabarito porque ela tem um período de encerramento diferenciado da dos outros. Não, as contas elas vão ser encerradas no fim da produção, mesmo que seja no mês, na semana, no trimestre, mais de um ano, não batendo com o ano calendário, tá bom? Então esse item aqui está correto. Vamos para D. Na apuração não se avaliam os custos unidades por unidade. Isso se falando da produção contínua e por processo, né? E sim a base do custo médio do período, com a divisão do custo total pela quantidade produzida. Sim, é verdade. Na produção por processo ou produção contínua, eu não tenho uma preocupação grande com a unidade por unidade. Isso está mais direcionado à produção por encomenda ou por ordem. Tá? A produção por processo, a produção ou produção contínua, ela é mais utilizada para as empresas ali que querem fazer produtos em grande escala. E geralmente são produtos o quê? Homogêneos, tá? São produtos iguais, beleza? Em grande escala. Então eu não tenho uma preocupação unidade por unidade, principalmente quando eu faço uma avaliação de custo. Eu simplesmente pego todos aqueles produtos e o custo total, pego esse custo total e divido pela quantidade produzida e acabou o assunto, tá bom? Obviamente que, até como a gente vai ver no item B, eu tenho que levar em consideração também as unidades que estão em processamento, porque seria injusto não levar em consideração um custo que eu tive com esses produtos, mesmo que eles não estejam acabados, tá bom? Item C, tá? O do D tá ok, tá corretinho. A produção contínua, ela não se preocupa com unidade por unidade, e sim com o todo, digamos assim. Letra C. Não há encerramento das contas à medida que os produtos são elaborados e estocados, mas apenas quando do fim do período. Sim, verdade também. Quem faz o encerramento das contas à medida que os produtos são acabados é a produção por encomenda ou produção por ordem, né? Pode ser chamado também, tá bom? No fim do período vai ser a produção contínua, né? O encerramento ou produção por processo. Item B. Se terminar um período contábil e o produto estiver ainda em processamento, não há encerramento, permanecendo os custos até então incorridos na forma de bens em elaboração no ativo. Item errado, e é o nosso gabarito, tá bom? Por quê? Porque ele fala aqui que não há encerramento, e sim há encerramento, mesmo que o produto esteja em elaboração, as contas vão ser encerradas no fim do período. Como eu falei no item D, o que ocorre? Você, para montar o custo ali dos produtos, você também vai levar em consideração, além do custo dos produtos acabados, o custo desses produtos que ainda estão em elaboração. Por quê? Porque seria injusto eu não apropriar no custo dos produtos acabados o custo do produto que ainda está em elaboração, já que eu gastei a matéria-prima total e talvez até um pouco de mão de obra e custos indiretos nesses produtos que estão em elaboração ainda. Vai depender da questão que vai estar solicitando para fazer o cálculo aí do custo total de um determinado produto. Que às vezes em algumas questões você também tem que, além de fazer o custo total e alocar ali o custo total do produto acabado, você também tem que alocar ali o custo dos produtos que estão em elaboração.
tá? É uma coisa bem chatinha, que é bem mais aplicada a parte da SFSX, tá bom? Aqui eu não vi nenhuma questão desse tipo, tudo bem? São questões chatinhas que não se enquadram muito na realidade do CAP, tá bom? Então, esse aqui é o nosso gabarito porque ele está equivocado, porque ele fala que não há encerramento dessas contas, desses produtos que estão em processamento. E sim, eles passam, a conta é encerrada e esses produtos em elaboração, eles passam para o próximo período como estoque inicial de produtos em elaboração ou produtos em processo, tá? Letra A. Os custos são acumulados em contas representativas das diversas linhas de produção. Sim, a produção contínua por processo tem aí suas diversas linhas de produção, seus diversos departamentos, e o custo ali, à medida que vai passando por um departamento e por outro, vai sendo acumulado, tá bom? Item também está correto, ele queria a errada e é a B, tudo bem? Próxima questão, 4. Correspondem a contas do passivo circulante. Essa questão, eu resolvi ela lá no Que Concursos, então se você veio de lá, né, ou se você tiver curiosidade, vai lá ver a explicação lá que eu fiz também, mas assim, obviamente, né, vai ser que é a mesma coisa, tá? Não vai mudar muito não de explicação. O que vai ocorrer aqui? Ele quer conta de passivo, né? E que também seja circulante, ou seja, passivo tem que ser um ato ali, um fato que ocorreu por conta de eventos passados e que acaba diminuindo benefícios econômicos futuros, tá bom? E circulante que tem que ser, né? Contas que se enquadram de 12 meses após a data, até 12 meses após o fechamento do balanço, tudo bem? Então, vamos dar um exemplo desse ano, né? A gente está no ano de 2020, porque muita gente tem dúvida nisso, o que é circulante, tá? E isso se enquadra para ativo e passivo. O que seria o circulante? Imagine que você está no ano de 2020. Então, você vai... O que é circulante no ano de 2020? Até o final do ano de 2021, porque é 12 meses, né? Minto. Como a gente está no mês, o que agora é de novembro, então vai ser o fechamento desse ano e 12 meses, né? À frente, até 12 meses à frente, tudo bem? Então, claro, obviamente, se a gente estiver em janeiro aqui, né? Vamos imaginar que é 2020 de janeiro. Então, eu tenho 2020 de janeiro e o fechamento do balanço de 2020 mais o ano posterior e 12 meses no caso, né? Tá bom? Então, você tem que se atentar ao que seria circulante, o que se enquadraria já no não circulante. Obviamente, tem diversas outras características, né? E se você tem dúvida nisso, dá uma lida lá no CPC 00, que ele vai tirar essas dúvidas juntamente com o CPC 26 também, que é muito bom, tá bom? Então, o que seria aqui as contas de passivo circulante? Só conta de passivo circulante. Vamos começar de baixo para cima novamente. Fornecedores é uma conta de passivo. Obrigações fiscais. Bom, se a gente está levando em consideração que isso aqui é uma empresa privada, obrigação é um passivo, né? Obrigação com o fisco também é um passivo. Obrigações ali tributárias, né? Então, também, como vai ser um passivo, tá ok também, pode ser um item correto até aqui. Mas ele fala de ações em tesouraria, e ações em tesouraria é uma conta de PL, tá? Não é uma conta de passivo. Ações de tesouraria, como eu até falei lá no comentário do Que Concursos que eu fiz, vai ser ali aquelas ações que foram, a priori, foram vendidas para uma outra empresa, pessoa jurídica, enfim, e que essa outra pessoa vendeu as minhas ações. Então, para eu não, digamos assim, perder essas ações definitivamente para uma outra pessoa que
sei lá, eu não queria, né? Porque quando eu vendo para quem eu quero, né? Quando essa pessoa vende, ela vai vender para quem ela quiser. Então, para evitar isso, eu faço o quê? Recompro as minhas ações dessa empresa que a priori comprou essa minha ação primeiro. E por conta de comprar as próprias ações, ela é uma conta retificadora, tá bom? A gente resolveu uma questão que tinha ações em tesouraria que teve no ano passado, no ano de 2019. Se você tem dúvidas ou tem curiosidade, vai lá dar uma olhada. Então, essa conta aqui, ela não é uma conta de passiva, é de PL e é retificadora, tá? Vamos para D. Encargos sociais, beleza. Encargos sociais, encargos, né? É sinônimo de obrigação, tá? Então, se você ali faz esse comparativo, você consegue associar que uma obrigação é um passivo e consegue acertar. Provisões. Provisões é como se fosse ali, eu estar ali me preparando para uma despesa que vai ocorrer. Por exemplo, eu dei o exemplo lá de salários, né? Salários a pagar. Eu sei que todo mês eu tenho salários a pagar, mas eu também tenho energia elétrica, tenho água, telefone e diversas outras contas que eu sei que vão ocorrer. Férias, por exemplo, FGTS, enfim. Eu sei que essas contas vão ocorrer no mês que vem, por exemplo. Então eu já posso me anteceder e já registrar no resultado. Então eu já posso debitar lá as despesas no meu resultado e creditar no meu passivo, deixar lá uma obrigação que ainda não foi paga porque ainda não chegou o dia do pagamento. Quando for paga ali, faço o pagamento debitando contas ali, creditando no caso contas do ativo e fechando a débito essas contas de passivo, tá bom? Então, provisões aí também pode ser uma conta de passivo circulante. Reservas de lucros. Reservas de lucros também é uma conta de PL, é como se fosse ali uma espécie de poupança das organizações, né? Digamos assim. Como eu falei lá quando eu resolvi essa questão do que concurso, tudo ocorre quando eu tenho o meu lucro na DRE. Esse lucro na DRE ele vai ser enviado para a conta lucros acumulados, que é uma conta lá do PL, tá bom? Essa conta lucros acumulados é meramente hoje em dia uma conta de transição, tá? Não pode ser uma conta que tem saldo, beleza? E ela serve para quê? Para eu transitar o valor da DRE para o PL e entrar no balanço, tá? E como eu não posso ter essa conta com saldo, eu tenho que distribuir esse lucro, a priori para as reservas, mais precisamente para a reserva que é obrigatória, que é a reserva legal, né? Então, essa reserva legal que tem ali essa obrigatoriedade de no mínimo 5% desse lucro ser destinado a ela e no máximo ali 20%, né? Eu não posso passar ali 20% do valor do capital social, tá bom? Esse lucro ele também vai ser distribuído para os acionistas e para prejuízos, né? Para abater prejuízo caso existir prejuízo. E também para outros tipos de reservas que existem. Existem diversos tipos de reservas, só que elas não são obrigatórias de acordo com a legislação. Tá? Então elas vão ser criadas à medida que vai tendo uma necessidade aí dentro das organizações, né? Tem reuniões aí com o conselho administrativo, tá bom? Então pode ser criada reserva para tributo, pode ser criada reserva para um novo projeto, uma expansão da empresa, enfim. Existem diversos tipos de reservas, tá bom? Mas todas elas são contas de PL, beleza? A próxima é a C. Inversão financeira não é aí uma conta de passivo, é uma despesa de capital quando a gente está falando ali de órgãos públicos. Depreciação também não vai ser um passivo, vai ser um ativo e uma conta retificadora do imobilizado. Encargos sociais, sim, vai ser um passivo. Se a gente estiver falando ali de empresas privadas, fornecedores, ok, obrigações a longo prazo e provisões. Essa conta aqui, na verdade, esse item estaria perfeito se ele não tivesse colocado esse a longo prazo, tá bom?
Por quê? Porque o enunciado da questão diz que quer contas de passivos circulantes, tá bom? E o que tem que ser aqui o nosso gabarito é o item A, que senão a questão fica anulada. Fornecedores, encargos sociais e provisões. Tá ok, tá corretinho, tá bom? Então aqui gabarito da 4 é o item A. Questão 5. Com relação aos conceitos fundamentais e processos estatísticos de abordagem, coloque V ou F nas afirmativas abaixo e assinale a opção correta. Aí ele fala lá, primeiro, população é o conjunto de todos os itens, pessoas, coisas e objetos. Verdade. Sim, é isso mesmo. Que interessam ao estudo de um determinado fenômeno coletivo segundo alguma característica. Sim, não tem nada de equivocado nesse item. Item correto, tá? Bom, sabendo disso, a gente pode já ficar com A, B e D, tá bom? Agora, uma atençãozinha aqui para a próxima frase. Ele fala que uma característica numérica estabelecida para uma população é denominada estimador. Esse item está equivocado, tá bom? E eu vou puxar aqui para você ter um adendo, né? Para você ter uma atenção. Por quê? Porque essa conceituação dessa frase 2, se você for olhar mesmo a conceituação da frase 4, que é a última frase, né? A frase 4 não, né? A frase 5. Se você for olhar as duas conceituações, elas são muito parecidas, tá? Que a última aí, se você ler, ó, é uma característica numérica estabelecida para toda uma amostra denominada parâmetro. Então, a frase 2 e a última frase, elas são muito parecidas, tá? E ambas estão equivocadas. Por quê? Porque ele trocou aí, né, a última palavrinha da frase, porque ocorre que essas duas conceituações são muito parecidas. Se vocês conseguem analisar aí, eu coloquei aí, né, como é a conceituação correta de parâmetro e de estimador. E se vocês analisarem, é praticamente a mesma conceituação, o que muda só o final. Parâmetro é uma característica numérica da população e estimador é uma característica numérica da amostra. Então, é muito parecido. E o que eu fiz aqui de bizu para vocês poderem estar acertando essa questão na prova, caso ela caia de novo. Parâmetro tem P e esse P é de população, que se refere, né, ao parâmetro se refere a uma característica numérica da população. Então, quando for falar de população ou de parâmetro e juntar esses dois, você lembra aí que P é de parâmetro e P também é de população. O que sobrou foi o estimador, e o estimador é uma característica numérica da amostra, né? E aí é o que sobrou aí, você já decorou o que é parâmetro, porque tem P de parâmetro e P de população, tá? Então, você já sabe aí, né, que a primeira está correta e que a segunda está equivocada. Você poderia tirar aí o item D, tá bom? O que ocorre? Quando você fica com 2 itens, 3, até mesmo 4 itens, algumas vezes você pode notar um padrão e aí você pode acabar pulando esse item porque você tem certeza que um desses itens é o correto, tá? Então, no caso aqui, a terceira frase aqui, ela tem um padrão aqui de verdadeiro, né? A gente pode ler: amostra qualquer subconjunto não vazio de uma população. Ok, perfeito, é um subconjunto não vazio da população, beleza. Não tem nada de errado nesse item. Então, realmente ele está correto. Mas na prova, se você confia que você até aqui foi feliz, né, em acertar essas alternativas que estão erradas, então você pode passar para a próxima frase, que vai ser definitiva, né, como se você vai acertar ou não a questão. No caso, ele fala que censo é uma avaliação indireta de um parâmetro utilizando todos os componentes da população. E aqui eu trago uma outra conceituação, que censo tem uma conceituação muito parecida com estimação. Estimação não caiu nessa prova, não caiu nessa questão, não precisava saber disso para poder estar acertando a questão. Mas eu coloquei aqui porque pode aparecer numa prova futura, tá bom? Então eu coloquei isso aqui para vocês se atentarem. Censo
a conceituação que eles colocaram na questão está errada. E isso aqui foi muito pequeno, foi um erro muito pequeno, porque ele colocou, ao invés de avaliação direta, ele colocou indireta. E é o errado. É uma avaliação direta de um parâmetro utilizando todos os componentes da população. Esse é o censo, tá? Você poderia aí estar até acertando o item, porque você ia estar sabendo aí que censo realmente leva em consideração todos os elementos da população. O que ia te pegar mesmo era se era direta ou indireta, tá bom? Então, estimação, se você analisar, vai ter uma conceituação muito parecida. A diferença é que ela é indireta, né? Uma avaliação indireta de um parâmetro e ela tem como base um estimador e até o próprio nome já diz, né? Estimação, tá? A última frase aí, com isso, né? Você podia já estar acertando aí a questão. Item B, a última frase, vocês viram que é estimador, né? Se refere a estimador e não a parâmetro, como a gente já analisou quando viu a segunda afirmação aí, tá? Então, gabarito aqui, letra B, tá bom? 6. VOF de novo. De acordo com as classificações orçamentárias, coloque VOF nas afirmativas abaixo e a seguir assinale a opção que apresenta a sequência correta. Daqui a pouco eu vou trazer um quadrinho para vocês com diversas classificações e aí vocês podem até estudar por ele, tá? A classificação institucional representa a estrutura orgânica e administrativa governamental, correspondendo a 2 níveis hierárquicos, órgão e unidade orçamentária, o OS, né? Sim, está certo, tá bom? No quadrinho que eu vou trazer para vocês explica isso aí, tá bom? E tá correto mesmo. A institucional, ela traz ali o órgão e a unidade. A funcional, a classificação funcional aplica-se exclusivamente à receita. Tá. Antes de mais nada, como o item está correto, o primeiro, então o que eu posso fazer? Eu já posso tirar aí 2 itens, tá? O segundo, a segunda frase, ela está equivocada, por quê? Não porque ele colocou esse exclusivamente, e sim porque a funcional, a classificação funcional, se aplica à despesa, tá bom? Então, sabendo disso, podemos tirar aí o item C. Segundo, terceira frase, né? Em um programa temático, cada ação do orçamento está vinculada a uma única iniciativa do Plano Plurianual, PPA, e em decorrência ao objetivo e ao programa aos quais está ligada essa iniciativa. Nenhum problema nessa frase. O programa ele tem que estar ligado à ação, né? E essa ação dali tem que estar vinculada ao PPA, tá bom? Principalmente ali se a ação for uma atividade, porque a atividade, como vocês bem sabem, ela é permanente e contínua. E aí tanto tem que estar na LOA como no PPA, tá bom? Por quê? Porque vai ali para mais de um período, tá? A ação, ela tanto pode ser uma atividade, um projeto ou uma operação especial, como vocês bem sabem, tá bom? A atividade ali, ela vai ser mais ali contínua e permanente, o projeto vai ser ali mais, né, temporário, né? Ele é ali, é pontual ali no tempo, tá bom? Sabendo disso, o que a gente pode fazer? Pode ficar ali já com a letra E, tá? Mas o que acontece? Os 2 itens, se caso você tivesse dúvida nesse terceiro, você podia matar por saber, né, a conceituação de atividade e de projeto. Por quê? Porque nos 2 itens seguintes, eles estão equivocados. E justamente por quê? Porque eles trocaram a conceituação de atividade por projeto, tá bom? Então, lendo aqui, a atividade envolve um conjunto de operações limitadas no tempo. Não, é o contrário. São operações contínuas e permanentes. O projeto, sim, são operações limitadas no tempo, tá bom? Então, o gabarito aí, letra E. E aí, como eu prometi, o quadro aí para vocês. Aqui a gente tem a parte de blocos de estrutura, né? Que são as classificações existentes, né? Mas, obviamente, existem diversas outras. Essas aqui são algumas mais chatinhas. O que compõe dentro delas, que é a partir do meio, itens da estrutura. E a pergunta que ela quer fazer, né? Para ser respondida, tá bom? Então, quando eu quiser ali saber em qual orçamento está ali, né, aquele recurso, eu vou numa classificação por esfera. Tá lá no orçamento de investimento fiscal ou da Seguridade Social, entendeu?
O institucional, ele quer saber quem gasta ou quem está aplicando o recurso. Pode ser o órgão ou a unidade orçamentária, como a gente viu que caiu na questão. Classificação funcional, ela quer saber em qual área da despesa a ação governamental vai ser realizada. Pode ser você tem que saber, no caso, a função e a subfunção. Por exemplo, eu tenho ali a função ali do legislativo, né? Aí eu tenho uma numeração. E posteriormente eu tenho outras numerações que se referem à subfunção. Então aquilo dali vai ser dentro do legislativo, mas vai ser em qual subfunção? Vai ser na função de saúde, porque dentro do legislativo a gente sabe que tem odontologia. Vai ser na parte de educação, porque a gente bem sabe que eles têm cursos de pós-graduação lá dentro. Vai ser na parte mesmo administrativa, que é justamente, né, uma das funções ali de administração e controle do legislativo, tá bom? Então, esse é um exemplo, tá? Estrutura programática. O item da estrutura dela vai ser o programa, tá bom? E o programa ali vai dizer ali o que vai fazer, né? Para ter um melhor controle da despesa, muitas vezes eu tenho ali uma classificação que junta essas duas, a classificação funcional programática, tá? Então, além daquela despesa ter detalhamento de função, por exemplo, no legislativo, subfunção, digamos, no, sei lá, na parte de pós-graduação, e programa é o que vai ser feito nessa pós-graduação, entendeu? Sei lá, uma abertura de um novo curso, enfim, uma melhora, alguma coisa assim, tá bom? Informações principais do programa, isso aqui vai justamente se aplicar à estrutura programática, classificação programática, tá bom? Que aí vão ser características desse programa, o objetivo, problema, público, indicadores, tá bom? Agora, a parte de ação, a ação, ela é o como fazer do programa, isso que ainda se refere ao programa, beleza? E essa ação, ela pode ser tanto uma atividade, um projeto ou uma operação especial, tá? Como eu já até expliquei para vocês. E essa outra parte aqui são outras características, né, do programa. Descrição, finalidade, formas de implementação, etapas e o produto, beleza? Outra coisa que é necessária para o programa é saber a localização geográfica, que é o subtítulo, beleza? Então aí tá aí esse quadrinho aí para vocês estudarem por ele. Assinale a opção que não apresenta uma conta que constitui o PL, o patrimônio líquido. A banca foi boa de novo porque ela colocou não. Então ele quer o item errado, tá bom? Sobre o que? Não é um PL, tá bom? Vamos de baixo para cima. Letra E, ajuste de avaliação patrimonial. É uma conta de PL e vai estar ali, justamente como o próprio nome já diz, ajustando umas contas ali em relação ao valor justo das contas, tá bom? Reserva de lucros. A gente já falou que é reserva de lucros e viu em outras questões que é uma conta de PL. Então também não é nosso gabarito, porque ele quer a errada. Prejuízos acumulados, você bem sabe que é uma conta de PL também. E o que sobra aqui para a gente vai ser as debêntures, que podem ser tanto um ativo como um passivo. Ela não é uma conta ali de patrimônio líquido, tá? Vai ser um título de renda fixa, uma espécie de empréstimo que é feito para empresas, tá bom? Pode ser tanto um ativo como um passivo. E isso ocorre por quê? Porque tanto eu posso ali estar emprestando dinheiro para uma empresa, como eu posso também estar recebendo recursos, tá? Tudo isso através de um título de renda fixa que tem o nome de debêntures, beleza? E a não é também porque ações de tesouraria é uma conta de PL, uma conta retificadora que a gente já viu também em outra questão, beleza? Próxima questão. Uma empresa fabrica um único tipo de produto no ano de 2017. A quantidade total produzida foi 1.000 unidades. O custo variável total foi de R$2.000 e a margem de contribuição total foi de R$3.000. Com base nos dados apresentados, qual o valor do preço de venda unitário do produto? O que é bacana aqui, gente? Você tá grifando a parte aqui de único produto, isso é interessante, a quantidade e o custo variável, o valor dele, bem como a margem de contribuição e saber também que ele quer o preço de venda unitário do produto, tá bom? Porque eu tô deixando isso bem claro.
porque pode acabar a questão sendo um pouco malvada e ter o custo, o preço de venda total do produto, de todas as unidades. Você acaba achando primeiro ali, por exemplo, o valor total das 1.000 unidades. E aí, o que vai acontecer? Se você vê isso e não se atentar no que ele está pedindo, você pode acabar marcando o item errado, tá bom? Então, vamos começar aqui. O que vai ocorrer? A priori, quando você vai fazer ali a sua DRE gerencial, e qualquer outro tipo de DRE, né? Até contábil mesmo também. Você o que vai fazer? Você, a priori, obviamente, sabe o valor da receita primeiro e dos custos variáveis e despesas variáveis, né? No caso, como a DRE gerencial, as despesas variáveis vão entrar aqui também, beleza? E o que vai acontecer? Você vai pegar esses resultados negativos de custo e despesa e vai diminuir a receita que você tem para achar a margem de contribuição, tá? Beleza, então o que vai acontecer? Você vai ali diminuindo e vai encontrar o valor que você quer achar. Mas ocorre que algumas vezes você não tem o valor da receita, tá bom? Ou, digamos, você tem a margem de contribuição, tem a receita, mas não tem o valor do custo variável. E aí ele quer saber o valor do custo variável, beleza? Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer a inversão, digamos assim, da DRE. No caso, se você tem a receita e o custo e não sabe a margem, você vai diminuindo o valor. Mas no caso, se você só sabe a margem e os custos e despesas, você tem que ir somando os valores até achar a sua receita, né? Justamente esse é o caso que vai ocorrer aqui nessa questão. Eu sei a margem de contribuição e sei o valor do custo variável, mas não sei a receita. Então, para eu chegar no valor da receita, o que eu tenho que fazer? Tenho que somar aí 3.000 mais 2.000, que vai dar 5.000. E se você pegar os 5.000 e diminuir pelos 2.000, vai dar 3.000 de margem de contribuição, beleza? Então é assim que eu faço para ter um melhor entendimento. Eu sei que tem gente aí que faz através de fórmulas, né? Para eu achar receita, para achar margem de contribuição, eu tenho ali que pegar a receita menos o custo variável, faz uma fórmula. Mas eu sei a margem de contribuição, aí inverte os valores e faz ali um cálculozinho, beleza? Mas o que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer dessa maneira aqui, porque, primeiro, é melhor para entendimento e segundo, eu consigo enxergar melhor, né, a DRE. Para mim é melhor, tá bom? Mas se você faz através de cálculos, não tem problema também, você vai chegar ao mesmo resultado, tá bom? Isso aqui é mais para entendimento, beleza? Então, o que aconteceu aqui, gente? Você achou a receita dos produtos totais, né? Das 1.000 unidades. E é justamente o que ele quer. Ele quer o preço de venda, né? O preço de venda foi 5.000. Mas, como eu falei, ele quer o preço de venda unitário. Se você garotear, você vai ver que na letra E dá para marcar, porque tem 5.000 certinho. Se você se afobar, você vai marcar o item errado. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Ler direito, porque ele quer o preço de venda unitário. Então, você vai ter que pegar essas 5.000 unidades e dividir pela quantidade de produtos que foram vendidos, que no caso foi 1.000. E aí você vai achar o valor de R$5, que é o gabarito da questão letra B, tá bom? Próxima questão. Um departamento de produção produz calças e bermudas. No ano de 2017, os custos de produção desse departamento foram os seguintes. Aí tem um quadrinho. Atingindo os custos indiretos de fabricação com base nas horas máquinas utilizadas, conforme a tabela acima, qual é o custo total das calças e bermudas, respectivamente? Ou seja, vai vir primeiro o custo, né, total das calças e depois o das bermudas, beleza? Primeira coisa aqui que você tem que se atentar ele quer primeiro que você ache o valor dos custos indiretos para cada produto, tanto para calça como para bermuda. Mas ele já te dá o valor total dos custos indiretos. Então, você já sabendo o valor, você vai ter que saber qual é o critério de rateio, que esse critério de rateio, no caso aqui, vai ser o das horas máquinas, que foram 1.900 totais, 900 dessas foram só para calças e 1.000 foi só para bermuda, tá?
Ah, mas o critério de rateio, como é que eu vou saber? Eu vou inventar um critério de rateio ou a questão tem que me dar? Não, a questão tem que te dar. Você nunca pode inventar um critério de rateio, a não ser que você trabalhe numa empresa e você esteja analisando qual o melhor critério de rateio para poder justamente distribuir esses custos indiretos de uma forma justa para os produtos existentes, beleza? Quando tem mais de um produto na organização, existe esse tipo de coisa, né? Você tem que encontrar um melhor critério para poder ratear e ser justo no rateio. Porque você concorda comigo que se eu pegar 28.500, que é o valor aqui dos CIFs, e dividir por 2, porque é 2 produtos, isso vai estar muito injusto. Por quê? Porque vocês veem aqui que as calças levam 900 horas para ser feita, para serem feitas. E as bermudas, 1.000 horas. Então, você estaria aí sendo 100 horas injusto, não é verdade? E isso ia refletir ali nos custos indiretos, tá bom? Então, o critério de rateio, a melhor, né, escolha do critério é muito importante para tirar essa injustiça, tá? De distribuição de custos indiretos, beleza? Como eu falei, não é para você inventar um critério. A questão ela vai dizer, poderia ser outro tipo de critério de rateio. Ele poderia dar um critério tipo de quem gastou mais custos indiretos, entendeu? Então existem diversos tipos. Esse aqui é um deles e foi a questão que deu e é assim mesmo que tem que acontecer. A questão tem que dar o critério de rateio, tá bom? Só que outra coisa que você tem que se atentar é que no final das contas, depois que você descobrir ali quanto de custo indireto é para cada um, ele vai querer o custo total, tá? Tanto da calça e da bermuda. A resposta é o custo total, ou seja, quando você achar o custo indireto, você vai ter que somar aqui com esses custos diretos totais. E é outra também atenção que você tem que ter. Por quê? Porque ele já somou os custos diretos, ou seja, ele já somou a matéria-prima e a mão de obra da calça, da bermuda e o valor total, beleza? Então, cuidado para não acabar somando aí e duplicando o valor, beleza? Ele já somou aí para você, apesar de não serem valores assim tão exorbitantes de se somar, né? Enfim, vamos começar aqui a fazer esse rateio, tá? O que você precisa saber? O total, né? O valor total dos CIFs, beleza? Outra coisa que você precisa saber é o critério de rateio, que é o das horas, máquinas. No total são 1.900 horas, 900 para calças e 1.000 para bermudas. Para encontrar o critério de rateio, eu prefiro utilizar de percentuais. Você poderia pegar e fazer o seguinte, fazer, como é que fala? Regra de 3, né? 1.900 horas é 100%, se 1.900 horas é 100%, quantos por cento são 900 horas, né? Ou fazer com 1.000, se 1.900 equivale a 100%, quantos por cento são 1.000 horas? Você podia fazer isso. Eu prefiro fazer dessa outra maneira que eu vou fazer com vocês agora, beleza? Então vocês sabem que 1.900 horas é o total de 100%, mas vocês não sabem qual o percentual dele para cada, né, produto, calça e bermuda. Então o que eu fiz? Eu peguei 900 e dividi por 1.900. Essa conta vai querer dizer o quê? Quantos por cento o valor de cima equivale do total, que é o valor de baixo da divisão, beleza? Então, 900 equivale a 47,3% de 1.900. E eu coloquei esse valor em decimal para melhorar os cálculos, que deu 0,473. Você pode fazer a mesma coisa com os 1.000, né? Para saber o percentual. Mas o que eu aconselho? Se você já fez um cálculo de dividir aí, né, de divisão com um, o outro, você só pega o valor que você encontrou da divisão e diminui de 100, né? Você pega 100 menos o valor que você achou, que o restante é o percentual do outro produto, beleza? A priori eu vou trabalhar com o produto de cima, que é o das calças, né? Então vamos lá. As calças, eu achei lá o percentual dela de distribuição, que é 0,473. E eu multiplico esse valor
pelos custos indiretos totais, porque eu vou estar tirando a parte que é só das calças, tá? E deu mais ou menos 13.480 de custos indiretos dos 28.500, beleza? Então, sabendo disso, que é mais ou menos 13.480, eu digo mais ou menos por quê? Porque o valor que dá aqui da divisão de 900 dividido por 1.900 dá uma dízima, beleza? Então, por isso que dá mais ou menos, porque eu peguei só 3 valorzinhos aí para estar fazendo o cálculo, beleza? Mas se você pegar o valor inteiro, obviamente vai dar 13.500, beleza? Então eu peguei o valor de mais ou menos, porque na prova eu não vou conseguir ali ter uma calculadora para saber o valor exato, e somei esse valor do custo indireto da calça com o valor do custo direto, beleza? Somei o custo direto com o custo indireto que eu achei e deu mais ou menos 25.480 só para calças, porque ele quer o custo total, tá bom? Então eu procurei aí nas questões qual aquele item que mais chega perto de 25.480. A gente consegue ver que a gente até mostrei aqui antes da hora, enfim, a gente consegue ver que só o item B que chega mais próximo de 25.480, tá bom? Mas você não tem certeza, o que você pode fazer? Você continua, né, a questão. E aí você pega e faz aí o das bermudas. No caso, como você já sabe o custo indireto de um, que é o das calças, o que sobrou é o custo indireto das bermudas, beleza? Então eu peguei o valor de 28.500, que é o total de custos indiretos, e diminuí de 13.480, que é o custo indireto das calças. O que sobrou é das bermudas. 15.020 mais ou menos, porque eu tô sem calculadora na prova, beleza? E o custo total dele é justamente esse custo indireto das bermudas mais o custo direto dela, que é 17.000, que dá mais ou menos de custo total 32.020, mais ou menos. Então a gente ainda continua com o item B, porque é o que mais se aproxima desses valores que estão mais ou menos aproximados, beleza? O que você podia estar fazendo aqui para não estar se preocupando com nada disso, com nenhum cálculo? Você sabe que o custo total é 57.500, porque ele dá todos os totais aqui direitinho na tabela, beleza? E o que você podia fazer? Como a questão que é o custo total, você podia estar somando todos os valores dos itens e ver qual é o que bate 57.500. Porque no final das contas, a soma dos custos totais das calças e das bermudas tem que dar 57.500, que é o custo total dos dois produtos, tá? Então você podia testar a letra A, somar 13.500 mais 15.000, a B, a C, a D e a E. Você ia ver que só a B é que dá 57.500, beleza? Então era a única questão correta. O que você tem que se atentar? Que se você focasse só nos custos indiretos e não prestasse atenção ao que ele queria, o custo total, você poderia aí estar marcando o gabarito errado, porque aí tem um gabarito que dá o valor do custo indireto tanto das calças como das bermudas, beleza? Então foca que ele quer o custo total, então lê direitinho aí, beleza? Última questão. Segundo Martins, a unidade mínima administrativa para a contabilidade de custos, representada por pessoas e máquinas, na maioria dos casos, em que se desenvolvem atividades homogêneas, denomina-se. Bom, o que você estaria tendo dúvida aqui? Somente em departamento e centro de custos. As outras, você sabe que não tem nada a ver com unidade mínima administrativa, beleza? Então, você tem que prestar atenção aqui, por quê? Porque você pode acabar errando a questão. Por quê? Porque os dois têm uma conceituação muito semelhante no começo, né, da conceituação, tanto de departamento como de centro de custos. Então, os dois começam com a unidade mínima, os dois têm essa mesma conceituação, começam do mesmo jeito.
A única diferença é que o departamento vai ser uma unidade mínima administrativa e o centro de custos vai ser uma unidade mínima de acumulação de CIFs, tá? E a questão fala, a unidade mínima administrativa. Então, por isso que é departamento e não centro de custos, tá bom? Bom, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, se inscreva no canal. Curta também, tá? E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Referências aqui na tela, como sempre. Vou deixar aí também o link lá da prova online do Que Concurso, beleza? Tchau, tchau.